E hoje nós vamos tratar de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, de 1 a 5. Filipenses 2, de 1 a 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre o tema a importância vital da unidade cristã. A importância vital da unidade cristã. E eu quero, à guisa de introdução, focar 2 pontos importantíssimos para introduzir o nosso assunto. O primeiro deles é que a unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. Isso é fundamental entender. Nós não produzimos a unidade da igreja. A unidade da igreja não é obra humana, não se decide em concílios, não se toma decisões, seja de uma pessoa, seja de um grupo, seja de um concílio, seja de toda a igreja reunida. Somente Deus promove, produz a unidade da sua igreja. Consequentemente, precisamos entender que essa unidade não é externa, ela é interna. Essa unidade não é organizacional, não é denominacional. Essa é uma unidade orgânica, essa é uma unidade espiritual. De tal maneira que todas aquelas pessoas que creem em Cristo, que foram seladas pelo Espírito Santo, que foram batizadas pelo Espírito no corpo de Cristo, não importa onde elas morem, que igrejas elas frequentem, a que denominação elas pertençam, elas são um em Cristo Jesus, com todos aqueles que creem no Senhor. E outra coisa importante é que esta unidade é construída sobre o fundamento da verdade, ou seja, a ideia bíblica de unidade não é de juntar todas as pessoas num único caldeirão religioso. Ou seja, unir todas as pessoas religiosas num só grupo. Esta ideia ecumênica de que nós devemos juntar todas as religiões e formar uma única religião é uma falácia. É um engano, é um equívoco. Porque não há unidade fora da verdade. Nós não somos um, senão com aqueles que creem no mesmo Deus, no mesmo Senhor, têm o mesmo batismo, a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo Deus e Pai. Não há unidade fora da doutrina, da verdade revelada de Deus. Segundo ponto na introdução que eu quero focar, é que a unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência. Embora a unidade é obra de Deus, a preservação da unidade é obra da igreja. Por isso a Bíblia diz que nós devemos lutar diligentemente pela unidade do Espírito no vínculo da paz. O que estava acontecendo com a igreja de Filipos? A igreja de Filipos era uma igreja que tinha muitos pontos positivos que Paulo elogiou. Era a coroa da sua alegria, era parceira do seu sustento na obra missionária, era uma igreja que tinha visão de contribuição missionária, era uma igreja operosa no seu trabalho, mas aquela igreja estava correndo um grande risco. Aliás, o risco que aquela igreja estava correndo é o risco que todas as igrejas saudáveis correm. O risco da comunhão interna, doméstica, ser minada, ser destruída. O risco da divisão, o risco de irmãos estarem debaixo do mesmo teto
estarem no mesmo templo, estarem unidos na mesma igreja, mas não haver unidade de alma, de mente, de coração, de propósito na vida desta igreja. E se vocês perceberem, Paulo está retomando este assunto. Notem no capítulo 1, versículo 27, que ele já havia abordado esse tema. E lá no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, talvez a palavra de Paulo aqui estava sugerindo que aqueles irmãos estavam trabalhando, mas não unidos. Quem sabe na mesma igreja, mas cada um puxando por um lado, sem unidade, sem uma só alma, sem um só propósito, sem uma só mente. E desta maneira, Paulo está mostrando aqui o perigo que existe de dentro da mesma igreja, os irmãos estarem trabalhando, mas não coesos. Paulo então começa a sair de um perigo externo para um problema interno. A igreja enfrenta esses dois perigos: o perigo do ataque externo, o perigo das heresias, o perigo dos falsos mestres, o perigo dos falsos ensinos, o perigo das heresias tentando atacar a igreja, se infiltrar na igreja. E o segundo perigo que a igreja enfrenta é o perigo de perder a comunhão dentro da igreja. De nós estarmos juntos, nós estarmos trabalhando, mas não termos um só coração, não termos uma só alma, não termos uma só mente, não termos um só propósito. Paulo então parte de um mundo hostil para um problema tão ameaçador quanto uma comunidade dividida. Notem vocês que na mente de Paulo, esta ideia de uma igreja santa e una precisa sair apenas do papel ou da teologia ou dos credos para ser algo prático, concreto e real. E então eu quero trabalhar esse assunto com os meus irmãos nesta noite. O problema, a necessidade da unidade da igreja. Vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro ponto que eu quero focar são os alicerces dessa unidade. Paulo, antes de exortar, ele sempre dá doutrina. Antes de aplicar, ele sempre dá o ensino. Ele, antes de mostrar o que a igreja deve fazer, ele mostra o que Deus fez. E você vai ver no versículo 1 que Paulo vai oferecer 4 colunas, 4 alicerces, do que nós poderíamos chamar da unidade da igreja. Quais são esses alicerces da unidade da igreja? Ele vai falar que a igreja precisa trabalhar a comunhão, porque ela tem 4 verdades, 4 realidades, 4 pilastras, 4 colunas que devem manter esta unidade da igreja. Que pilares são esses? Se você perceber, o versículo 1 vai falar de 4 ou de 2 pilares que nós chamaríamos de verdades objetivas, que ele chama aí, seriam a primeira e a terceira, consolação, ou melhor, exortação em Cristo, e a terceira, comunhão do Espírito. E dois desses pilares são subjetivos, são mais sentimentos, são o segundo e o quarto, que ele chama aí de consolação de amor, de entranhados afetos e misericórdias. Você percebe que também, além desse fato de 2 elementos serem objetivos, exortação em Cristo e comunhão do Espírito, e 2 serem subjetivos, ou seja, consolação de amor e entranhados afetos e misericórdias, você nota aqui que esta unidade é construída pela Trindade. Se não vejamos, exortação em Cristo, se você perceber no segundo ponto, consolação de amor, e este amor, se você notar, é o amor de Deus, e comunhão do Espírito. Então você vai notar a exortação em Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Ou seja, a unidade é trabalhada e costurada e construída pela própria Trindade. Mas vamos olhar agora quais são esses 4 pilares da comunhão. Em primeiro lugar, Paulo fala aí da exortação em Cristo. O que seria essa exortação em Cristo? Eu quero só chamar a sua atenção para um ponto que pode fazer uma confusão na leitura. Começa com se, o versículo 1. Talvez essa tradução não seria a melhor. Talvez a tradução melhor seria já que, uma vez que.
Ele não está colocando essas 4 verdades do verso 1 numa hipótese, ou numa possibilidade, ou numa questão condicional. Ele está fazendo uma afirmação, na verdade, categórica, já que, uma vez que existe exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdias, aí ele entra com a sua ordem. Então eu quero que vocês completem a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, e ele prossegue o seu raciocínio. Então o que seria esse primeiro pilar, que ele chama de exortação em Cristo? Esta palavra aqui é encorajamento. Esta é uma palavra que você e eu temos recebido da parte de Cristo. Nós temos sido consolados, encorajados e exortados em Cristo. A experiência que nós vivemos de sermos encorajados por Cristo deve nos levar à unidade cristã. Se Cristo me encoraja, se Cristo me consola, se Cristo me anima, se Cristo me enche o coração de esperança, de doçura, de alegria, de amor, de afeto, então eu não posso romper a minha comunhão com o meu irmão que também pertence a Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: eu não posso estar desunido de alguém que está unido a Cristo, se eu estou também unido a Cristo. Eu não posso dizer que tenho comunhão com Cristo, se eu não tenho comunhão com meu irmão que também está em Cristo. Ou seja, se nós somos um em Cristo, não tem sentido em dizer que na prática nós não somos um. Se nós temos unidade espiritual, porque temos a mesma exortação em Cristo, eu não posso dizer, olha, eu não gosto de você, eu não me relaciono com você, eu não convivo com você, eu não me dou com você, eu não tenho nenhum interesse em me aproximar de você. Em outros termos, se nós vamos morar juntos no céu, como é que nós não conseguimos morar juntos na terra? Se eu não consigo conviver com meu irmão aqui, como é que eu vou fazer para morar com ele eternamente? Essa é a ideia que Paulo quer passar para nós. Segundo lugar, Paulo fala de uma segunda pilastra, que é a consolação de amor. E este amor aqui é o amor de Deus por nós, e não apenas o amor que nós devemos devotar uns aos outros. O que ele está querendo dizer? Se Cristo amou a igreja, ou melhor, se Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim, como é que eu posso dizer para o meu irmão que eu não vou mais conviver com ele? Que eu não tenho comunhão com ele? Que eu não gosto dele? Que eu não vou me relacionar com ele? Que eu não vou ter intimidade com ele? Aliás, este é o argumento do apóstolo João, quando ele escreve a primeira carta, capítulo 3, versículo 16, que porque Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Se eu sou alvo do amor de Jesus, eu devo ser também canal do amor de Jesus. Porque o amor de Jesus derramado sobre mim, me capacita a amar o meu irmão. E outro detalhe, a quem Cristo amou? Cristo não amou os que eram dignos de serem amados. Cristo amou aqueles que não mereciam o seu amor. Cristo amou aqueles que não atraíam o seu amor no sentido de merecerem este amor. Cristo amou aqueles que muitas vezes tripudiaram sobre ele, recusaram a ele e se insurgiram contra ele. A estes Cristo amou. E a Bíblia me ensina que eu devo amar como Cristo me amou. Então o amor de Cristo por mim me leva a também amar o meu irmão. É este o ponto que Paulo está trabalhando para costurar a unidade da igreja. Se eu entendo o que Cristo fez por mim, se eu entendo o amor de Cristo por mim, eu não posso jamais recusar a ter relacionamento e comunhão com o meu irmão. Terceiro aspecto que Paulo menciona, a comunhão do Espírito. O que é que ele está querendo ensinar com isso? O Espírito Santo foi dado para nos dar comunhão com Deus e comunhão com o próximo. É o Espírito que me liga a Cristo e é o Espírito que me liga ao meu irmão. De tal maneira que onde reina o Espírito Santo, precisa reinar comunhão. Aonde você não vê comunhão, aí o Espírito Santo não está reinando, porque o fruto do Espírito é amor. Então você nota uma coisa, você pode conhecer se uma igreja está cheia do Espírito Santo, não pelos dons, mas pelo amor. O que descreve um povo cheio do Espírito Santo é o amor. Porque quando esse povo ama, esse povo tem comunhão.
Porque o mesmo Espírito que nos liga a Deus, nos liga aos nossos irmãos. E este é um ponto tão importante, entender que, assim como o Espírito deu ordem ao caos do universo, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, também é o Espírito Santo que dá ordem às nossas desordens relacionais. Onde o Espírito Santo reina, a comunhão do Espírito. Então é hora de eu perguntar para o meu coração: o Espírito Santo reina em mim? Eu estou cheio do Espírito Santo? Se você perceber o argumento do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor de todo o vosso coração. Note você que a consequência da plenitude do Espírito é falar entre e louvar a. Falar entre os irmãos, ou seja, a comunhão, louvar a Deus, ou seja, a adoração. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão e logo em seguida ela tem adoração. Note que comunhão precede a adoração, porque se nós não temos comunhão com o nosso irmão a quem vemos, nós não podemos amar a Deus a quem não vemos. Ou seja, a adoração da igreja fica prejudicada se não há comunhão na igreja. E finalmente, Paulo dá o 4 pilar dessa comunhão, que são os entranhados afetos e misericórdias. Essa palavra afetos aqui é muito importante na língua grega, porque é a língua que fala das entranhas, das vísceras. Os orientais costumavam dizer que nós amamos com todas as nossas vísceras, com todo o nosso ser interior. E aqui Paulo consegue juntar duas palavras muito interessantes: afetos e misericórdias. Se afeto tem a ver com as suas emoções mais intensas, misericórdia tem a ver com a sua atitude de socorrer aquele que está necessitado, quebrado e carente. Ou seja, a comunhão da igreja não passa apenas por sentimentos, a comunhão da igreja passa por atitudes. Ou seja, não basta apenas eu sentir uma emoção forte diante da tragédia do outro. Eu preciso também ter ações práticas para estender a mão para essa pessoa que está necessitada. Ou seja, então Paulo está construindo esses pilares que ele chama os pilares da unidade da igreja. Vamos ver os perigos. Segundo ponto, os perigos contra a unidade da igreja, que seriam os versículos 3 e 4. Alguns perigos muito sérios, irmãos, que nós precisamos levantar. Paulo já tinha tratado deste assunto quando ele menciona esse fato na igreja de Roma. Vocês notam no capítulo 1, versículos 15 e 17, que ele fala de alguns crentes da igreja de Roma que estavam trabalhando na igreja por inveja, por ciúme, por discórdia. Veja o versículo 15 aí: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Versículo 17: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ou seja, é possível que dentro da igreja haja pessoas que estejam até envolvidas em trabalhos, estejam até engajadas em determinados ministérios, mas a motivação delas não é a glória de Deus, nem a unidade dos irmãos. A motivação delas é despertar zelos, ciúmes em alguém, como se elas estivessem pensando que a igreja está numa disputa, de uma Olimpíada ou de um campeonato, onde cada um está buscando maior prestígio. Então, aqueles crentes de Roma estavam entendendo equivocadamente a questão da comunhão. E o que é que estava prejudicando na igreja de Filipos a comunhão? Primeiro, olha o versículo 3. O que estava prejudicando era o partidarismo. Nada façais por partidarismo. O que seria isso? Qual é o risco de dentro de uma igreja, como a igreja de Filipos, uma igreja amorosa, uma igreja missionária, uma igreja operosa, esta igreja ter a sua comunhão minada por grupos que trabalham, que se esmeram, que se dedicam, mas na verdade este grupo está buscando muito mais a sua autoprojeção, a sua autopromoção, do que na verdade a edificação da igreja e a glória de Cristo.
Era exatamente este problema que estava existindo na igreja de Filipos. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns aspectos que estavam minando a comunhão daquela igreja e que estavam revelando esta questão da quebra da unidade. Em primeiro lugar, quais são esses riscos? Em primeiro lugar, o perigo de trabalhar sem unidade. Versículo 1:27. Preste atenção aí. Ele está falando aí para os crentes que estáis firmes, ele está pedindo para que os crentes estejam firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É possível lutar pela fé evangélica, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Cada um buscando a projeção e a promoção do seu próprio grupo e não o bem comum da igreja e a glória de Cristo. Segundo problema que estava atingindo aquela igreja, o perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Olha capítulo 2, versículo 21. Notem vocês que o grande risco, o maior problema da igreja de Corinto, da igreja de Filipos, era a ameaça à unidade da igreja. Olha aí, capítulo 2, 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Temos que ler o 20 para entendermos o 21. Porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele está falando de Timóteo, ele está enviando Timóteo para a igreja, ele está dizendo para a igreja, olha, eu não tenho ninguém igual Timóteo, com o mesmo sentimento dele, porque os outros buscam o que é seu próprio e não o que é de Jesus Cristo. Ou seja, haviam líderes naquela igreja, diferentes de Timóteo, que tinham outro espírito de Timóteo, que lutavam, que buscavam interesses seus, e não os interesses de Cristo Jesus, e isso estava minando a comunhão daquela igreja. Terceiro perigo, perigo dos falsos mestres se infiltrando na igreja. Olha o capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, quando entra falsos mestres dentro da igreja, obviamente isso destrói a comunhão da igreja. A comunhão da igreja é perturbada. A igreja perde a paz, perde a harmonia. E se você perceber, Paulo chega a dizer que aqueles irmãos estavam trazendo sofrimento para ele, Paulo. Olha o capítulo 3, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Eles estavam levando Paulo às lágrimas. Estavam perturbando a igreja, a comunhão da igreja. E essas pessoas, elas buscavam somente interesses terrenos. Versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eram líderes que tinham se infiltrado na igreja, que estavam buscando interesses deles e que, na verdade, não tinham nenhum interesse na causa de Cristo. Finalmente, Paulo menciona o perigo dos crentes viverem em conflito dentro da igreja. Capítulo 4, versículo 2, olha aí. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Eram duas irmãs da igreja. Uma significa fragrância, a outra significa beleza. É a única hora em que a fragrância e a beleza não se combinam, não se entendem. Quando a Evódia abraçava um trabalho, a família da dona Sintique dizia, nós não vamos participar. Quando a família da dona Sintique estava na liderança de alguma atividade, o grupo da dona Evódia dizia, nós não vamos participar. E aquelas duas irmãs, líderes da igreja, estavam trabalhando na mesma igreja, mas não estavam concordes, não estavam unidas de mente, de alma, de propósito, com o mesmo objetivo. Isso estava destruindo a comunhão da igreja. Mas não apenas o partidarismo estava prejudicando a igreja. Um segundo problema prejudicava a comunhão da igreja. Está aí no versículo 3, que é a vanglória ou egoísmo. Esta palavra vanglória é uma palavra muito forte. Essa palavra significa querer tirar a glória que é de Deus. Querer os holofotes em cima de si. É aquela pessoa que quer ficar debaixo das luzes da ribalta. É aquela pessoa que quer sempre estar em evidência. É aquela pessoa que abraça algum projeto, desde que ela seja a protagonista desse projeto. E vanglória aqui destrói certamente a unidade da igreja. Por quê?
Por quê? Porque toda glória que não é dada a Deus é glória vazia, é vanglória. Deus não divide a sua glória com ninguém. No reino de Deus, ou na igreja de Deus, não há espaço para nenhum ser humano se projetar. Aliás, se você percebe na carta de Paulo aos Coríntios, o pecado que mais Paulo denunciou na igreja de Corinto foi o pecado do culto à personalidade. Por quê? Porque naquela igreja de Corinto, as pessoas tinham a tendência de botar determinados líderes no pedestal, no pódio, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo, para destruir esta ideia equivocada do culto à personalidade, diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. E ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de tal forma que nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, a obra de Deus não pode levar o obreiro de Deus a se envaidecer. Se o obreiro se envaidece, se o obreiro acha que a glória pertence a ele, que as coisas estão acontecendo porque ele está na frente, porque ele é aquele que está conduzindo a coisa em triunfo, ele está roubando a glória que é de Deus. E Paulo diz: essa é vanglória, e essa vanglória tira e perturba a unidade da igreja. Terceiro lugar, Paulo vai falar não apenas das colunas da unidade, dos perigos da unidade, mas ele vai falar sobre o imperativo da unidade. Olha o versículo 2 comigo. Olha o versículo 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que me impressiona nessa carta é que Paulo está preso, é que Paulo está algemado, é que Paulo está na antessala do seu martírio. E, na verdade, há muita alegria no coração deste velho apóstolo. Ele chega a dizer isso no capítulo 4, versículo 4, dando uma ordem para a igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele chega a confessar, no capítulo 4, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele chega a orar por aquela igreja, no capítulo 1, versículo 4, com muita alegria, lembrando da participação e da parceria daquela igreja no seu ministério. Mas Paulo vai dizer para aquela igreja que o cálice da sua alegria não está completo. E o cálice da sua alegria não está completo porque ele toma conhecimento, possivelmente por meio de Epafrodito, que naquela igreja havia uma ameaça terrível que estava botando em risco a vida da igreja. E a ameaça que estava botando em risco a vida da igreja era a desunião entre os crentes. Diz: vocês querem que o velho apóstolo fique completamente feliz? Vocês querem encher o meu peito de doçura, de alegria e de felicidade? Então eu quero que vocês trabalhem a unidade de vocês. Ou seja, Paulo está dizendo que a felicidade dele não está na liberdade dele, não está no conforto dele, a felicidade dele não está nele mesmo, coisas que provoquem, estejam produzindo nele mesmo. Ele está dizendo: a minha felicidade vem do fato de saber que vocês estão vivendo em união entre vocês. O que Paulo está dizendo é que um pastor não pode estar feliz se sabe que no meio da igreja não há união, não há comunhão, não há uma só alma, não há um só espírito, não há um só coração, uma só mente. Paulo vai trabalhar aqui alguns pontos, como a igreja poderia completar a alegria de Paulo. Primeiro, versículo 2 aí: demonstrando unidade de pensamento. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Essa palavra pensar aí é um verbo muito importante em Paulo. Para vocês terem uma ideia, esse verbo aparece 10 vezes nesta carta. E só aparece mais 13 vezes em todas as outras cartas de Paulo. De tal maneira que esta é uma ideia central aqui em Filipenses. E a ideia aqui não é apenas pensar no sentido de um pensar teológico ou de um pensar teórico. Ele está pensando num sentido de pensar diferente aqui, de um pensar prático. Ele diz que a igreja devia ter o mesmo pensamento, e ele remete o exemplo de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5, a palavra lá é a mesma palavra que ele usa no versículo 2. Que pensamento é esse? Qual é o pensamento que você e eu devemos ter para costurarmos comunhão na igreja? É o pensamento que houve em Jesus. E qual foi o pensamento que houve em Jesus?
Ele despojou-se de sua glória. Ele abriu mão de seus direitos. Ele não julgou como usurpação o reter para si suas vantagens divinas. Ao contrário, ele abre mão para se relacionar conosco. Se nós não tivermos esse pensamento, este sentimento, se nós quisermos que a nossa vontade prevaleça, que o nosso desejo prevaleça, que a nossa ideia prevaleça, então nós jamais poderemos desfrutar de comunhão na igreja de Deus. Segunda coisa importante, Paulo diz: devemos demonstrar unidade nos relacionamentos, tenhais o mesmo amor. O que seria isso? Se você perceber, foi o amor de Jesus que trouxe Jesus do céu à terra, à manjedoura, à carpintaria, à cruz. Ou seja, quando Paulo diz, tenhais o mesmo amor, ele está dizendo que quando nós temos o mesmo amor de Deus, que Deus teve por nós, e nós devemos ter pelos outros, isso nos leva a abrir mão de muitas coisas, que nós brigaríamos por elas, em favor de manter a unidade e a comunhão com os nossos irmãos. Terceiro lugar, sejais unidos de alma. O que é que significa? Aqui um ponto importantíssimo, irmãos. Talvez essa seja uma das ideias mais brilhantes do Novo Testamento. Como é que a igreja pode ser unida de alma? O que nos une é o amor, é o vínculo da perfeição, é o amor. E você nota que a Bíblia fala sobre alguns níveis e alguns graus de amor. Primeiro, a Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo. Está lá na lei. E aborrecer o meu inimigo. É a lei do revide. É a lei da justiça. Que você retribui segundo o outro merece. Mas depois o Senhor Jesus Cristo veio nos ensinando que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui está o cumprimento da lei. E não é simples amar o próximo como a nós mesmos. Porque via de regra nós amamos mais a nós mesmos do que o próximo. E a ordem de Deus é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o segundo grau do amor. Mas note que esse amor tem um limite. E o limite é o amor próprio. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, eu sempre amo a mim mesmo no ponto de cuidar de mim mesmo. Jamais ninguém odiou a sua própria carne. Antes dela cuida e dela alimenta. E a ela alimenta. Então eu nunca vou me sacrificar a mim mesmo. Então este amor ao próximo como a mim mesmo, ele tem um limite. O limite da preservação, do cuidado. Mas agora Jesus avança nesse entendimento. E lá em João 13, 34 e 35, ele dá um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E este amor é mais profundo do que o amor ao próximo como a si mesmo. Porque diz a Bíblia que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. O amor sacrificial. Este é o amor que se doa, que se dá, que se entrega. Mesmo quando o outro não merece. Mesmo quando o outro não é digno. Mas, irmãos, há um outro amor que é misterioso para você e para mim. É a unidade que o Senhor Jesus orou e disse: Pai, eu rogo que aqueles que creem em mim sejam um, como eu e o Senhor somos um, que também eles sejam um. E você pode perguntar, como é que é o amor do Pai pelo Filho? Como é que é o amor do Filho pelo Pai? Como é que é este amor que existe entre as pessoas da Trindade, desde toda a eternidade? De tal maneira que o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. De tal maneira que nunca houve e jamais haverá qualquer briga, qualquer disputa, qualquer rivalidade, qualquer ciúme entre o Filho e o Pai, entre o Pai e o Filho. Este é o amor que deve existir na vida da igreja. Juan Carlos Ortiz ilustra esse amor de uma maneira muito simples, também muito profunda e bonita. Ele ilustra com a batata. Eu não sei se você já viu uma lavoura de batata inglesa. Eu morei numa cidade em Toledo, próximo de Toledo, em Bragança, perto de Toledo. Nós tínhamos uma congregação em Toledo, ficava no interior de Minas, e a principal agricultura lá era a batata. E você arranca um pé de batata, você tem várias batatas. Elas estão ligadas ao mesmo pé, elas estão presas ao mesmo tronco,
E elas estão juntas, elas estão próximas, mas elas não são uma unidade. Tem batatas maiores, tem batatas menores, tem batatas mais gordas, tem batatas mirradas, mas elas estão juntas, e às vezes é isso que nós somos. Mas não é esse o propósito de Deus. Aí você arranca essas batatas, ensacola essas batatas, bota num saco de 40 quilos, e elas estão comprimidas, elas estão juntas, elas estão apertadas, elas estão coladas umas às outras, mas elas não são um. Elas são diferentes. Elas vão para lugares diferentes. E aí você pega essa batata no supermercado e corta essa batata, e parte essas batatas e cozinha essas batatas, mas elas não são uma ainda. Mas de repente você pega essas batatas, amassa essas batatas e faz delas um purê de batatas. Você não sabe mais quem é quem. Elas se misturam, elas se jungem, elas se amalgamam, elas se tornam um. Essa é a ideia. Paulo diz que nós devemos ter o mesmo amor. O mesmo amor. Esse é o sentimento que deve existir na igreja de Deus, para que haja unidade na igreja. E finalmente Paulo diz, sejais unidos de alma. Nesse sentido de que esta é a maneira da igreja manter esta comunhão, ter uma só alma na presença de Deus. A ideia bíblica é como se você tivesse um coração batendo em corpos diferentes, o mesmo coração. Essa é a ideia que Paulo quer passar. Mas vamos ver, finalmente, irmãos, a virtude que promove a unidade. Qual é a virtude que promove a unidade? Você vai ver nos versículos 3 a 5, claramente, o que Paulo ensina. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humildade, é esse sentimento. Agora, o que é humildade? Talvez uma palavra muito complicada de definir a humildade. E já era mais complicada na época de Jesus. Na época de Jesus, na época de Paulo, humildade não era virtude. Não era virtude. Se você estudar a literatura clássica grega, ou os escritores do primeiro século, eles sempre apontavam humildade como um defeito moral, como uma fraqueza moral. Humildade era sinônimo de servilismo, de subserviência, de alguém que não tinha firmeza, de alguém que não tinha força de caráter, de vontade, de propósito. E desta maneira, esta palavra é uma palavra puramente cristã evangélica. Este é um termo que o cristianismo trabalhou, cunhou e nos entregou. E esta ideia ela é fundamental na Bíblia. A Bíblia diz que Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus humilha os soberbos, mas exalta os humildes. E a Bíblia diz que eu devo imitar a Jesus, porque ele foi manso e foi humilde de coração. O que é ser humilde então? Como é que uma pessoa pode ser humilde? Deixa eu lhes dizer. Uma pessoa só pode ser humilde se ela conhece a Deus e se ela conhece a si mesma. Note isso. É impossível uma pessoa conhecer a Deus e ser soberba. É impossível uma pessoa conhecer a si mesma e ser soberba. Isso me faz lembrar um fato até engraçado, mas real, aconteceu. De dois pastores batendo um papo, e um disse para o outro: ô meu irmão, queria que você orasse por mim. Falei, é mesmo? Mas por que você quer por que razão você quer que eu ore por você? Qual o motivo da oração? Eu queria que você orasse por mim, porque eu sou uma pessoa humilde. E aí o outro disse, mas você tem algum motivo para ser orgulhoso, meu filho? Você tem algum motivo para ser vaidoso, ser altivo? E o outro caiu a ficha. Ou seja, não há motivo no nosso coração para sermos altivos. Se você conhece a Deus, se você conhece a você mesmo, você não pode ser altivo. Quem é Deus? Quem é Jesus? Pense você na glória de Jesus. Pense você na excelsitude de Jesus. Na majestade de Jesus. Como Criador do universo. Como Rei dos reis. Como Senhor dos senhores. Como aquele que é adorado pelos anjos. Como aquele que está sentado num alto e sublime trono. Pense nele agora se esvaziando. Se humilhando. Assumindo uma forma humana. Deitando uma manjedoura. Trabalhando uma carpintaria.
indo para uma cruz, não abrindo a sua boca, morrendo em nosso lugar, humildemente. Se Deus, sendo rico, se fez pobre, se Deus, sendo santo, se fez pecado, se Deus, sendo todo-poderoso, se tornou servo, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para arrotarmos qualquer sentimento de vaidade, de soberba, de altivez? Agora pense quem é você. A Bíblia diz que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se Deus assoprar sobre nós, nós desvanecemos. Nós somos como a relva que brota, viceja, floresce e à tarde murcha e seca. Quem somos nós? Somos, diz na linguagem de Isaías 40, somos menos do que nada. Somos menos do que um pó numa balança de precisão, somos menos do que uma gota num balde. Então não há motivo de soberba, de vaidade. Quando você conhece quem é você, não tem espaço para vaidade. Paulo entendeu isso. Quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária, ele escreveu a carta aos Coríntios e disse: eu sou o menor de todos os santos. Quando ele estava na sua primeira prisão, ele escreveu e disse assim: eu sou o menor de todos os apóstolos. Mas depois que ele passou um tempo na prisão, antes de ir para o martírio, ele disse: eu sou o maior de todos os pecadores. Este homem, à medida que ele avançava para a maturidade, ele tinha mais consciência de quem ele era. E quanto mais você conhece quem é você, mais humilde você precisa se tornar. Como a humildade se manifesta? Primeiro, a humildade se manifesta quando você olha para o outro com honra. Versículo 3, Paulo diz assim, olha que coisa magnífica: não façais nada por particularismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos queridos, se nós conseguíssemos obedecer o que Paulo está escrevendo aqui, acabaríamos com todos os problemas domésticos da igreja. Notem a ênfase de Paulo. No capítulo 1, a ênfase de Paulo é Cristo primeiro. Para mim o viver é Cristo. Mas a ênfase de Paulo no capítulo 2 é o outro em seguida. Nós não colocamos o eu, mas colocamos o outro na frente. É isso que Paulo está dizendo. Segundo lugar, a humildade busca o interesse do outro com solicitude. Olha o verso 4, quando ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Ou seja, Paulo não está dizendo que você não vai cuidar dos seus interesses, que você vai descuidar das suas coisas. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que ser humilde é quando você não olha apenas os seus interesses, mas também os interesses do outro. Quando você não se coloca num pedestal e olha o outro de cima para baixo, com salto alto, mas você olha o outro como superior a você, você dá honra ao outro, você promove o outro. Irmãos, como isso é bonito, você promover as pessoas, você encorajar as pessoas, você elogiar as pessoas, você vê o valor das pessoas, você vê a dignidade das pessoas. Isso promove comunhão. Mas eu quero terminar com o último ponto, mostrando o supremo exemplo da humildade. E aqui eu estou muito encantado com o ponto, porque nós estamos entrando na passagem mais estupenda, extraordinária e gloriosa da cristologia em toda a Bíblia. O texto que nós vamos estudar com a graça de Deus quarta-feira que vem, se Deus permitir, é o texto mais importante da Bíblia a respeito da doutrina de Cristo. E notem vocês que Paulo introduz este grande hino da cristologia, não como um teólogo de gabinete que está fazendo uma profunda reflexão da doutrina cristológica para escrever sobre a sublimidade da divindade da humanidade de Cristo, ou da humilhação e da exaltação de Cristo, mas ele escreve este grande capítulo da cristologia para resolver um problema prático da igreja. Paulo está conectando doutrina com vida. Paulo está mostrando que a doutrina precisa ser ministrada para resolver problemas práticos na igreja. E olha como é que ele trabalha esse assunto no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Você quer resolver o problema das disputas, das brigas, das tensões, dos partidos, das vanglórias dentro da igreja de Deus? Você quer resolver o problema de um irmão puxando para lá, outro puxando para cá? Você quer resolver o problema da desarmonia, das brigas, das contendas, das querelas, dos partidos, dos grupos dentro da igreja? Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós imitarmos a Jesus, não haverá espaço nem ambiente para existir intriga, nem disputa, nem querelas, nem partidos dentro da igreja de Deus. Eu espero em nome de Jesus que o nosso coração seja alicerçado, fortalecido e edificado nesta noite, para nós olharmos por exemplo de Jesus e perceber que a humildade de Jesus denuncia a nossa altivez. A humildade de Jesus Cristo abala nosso coração egoísta e vaidoso, por meio da sua trajetória seguida do céu à terra, do trono ao berço de palha, do trono de glória para uma rude cruz no Calvário. Que Deus nos ajude a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos orar ao Senhor e vamos dar graças a Ele, porque nós temos provisão de Deus para termos um só coração e uma só alma. E a minha palavra para você, nesta hora, é a seguinte: sonde o seu coração agora. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que estão os seus relacionamentos, eu não sei se precisa fazer alguns reparos, eu não sei se você tem ainda alguma ponta de mágoa nutrida no seu coração por alguém, eu não sei se você um dia, ou até mesmo neste momento, alijou alguém da sua vida, dizendo, olha, não dá para caminhar com aquele irmão, não dá para caminhar com aquela irmã. Eu gostaria que você parasse e pensasse, que o projeto de Deus para você, que você tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O propósito de Deus é que a igreja viva unida, uma só alma, um só pensamento, um só coração, uma só mente. A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E se depender de você, tome a decisão de procurar, de pedir perdão, de perdoar, de construir pontes em vez de cavar abismos. Tome a atitude de estreitar este relacionamento, de pavimentar este caminho da reconciliação. Porque se você está em Cristo, se o Espírito de Deus habita em você, você vai morar com esse irmão por toda a eternidade. E é melhor que nós comecemos a construir e a pavimentar este caminho da comunhão aqui e agora, para que a nossa vida possa glorificar a Deus, para que a unidade da igreja possa se tornar a maior pregação da igreja, porque Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Deus bendito, nós te adoramos e te louvamos nesta noite, porque pudemos estudar este texto de Filipenses e examinar a tua palavra e perceber como ela é tão viva, é tão solene, é tão prática, é tão atual, é tão necessária. Permita, Deus, que as verdades emanadas deste texto possam despertar o nosso coração, para buscarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz, para buscarmos relacionamentos íntimos e estreitos uns com os outros, por causa dessas verdades benditas, a exortação em Cristo, a comunhão do amor, a comunhão do Espírito e os entranhados afetos de misericórdia. Ajuda-nos, Deus, a termos um só pensamento, um só amor, uma só alma. Ajuda-nos, Deus, a jamais entrarmos pelo caminho do partidarismo ou da vanglória. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor. E permita, meu Deus, que nós consideremos uns aos outros superiores a nós mesmos. Que tenhamos em vista o que é dos outros e não apenas aquilo que é nosso. E que tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Faz isso, meu Deus, para que a nossa alegria seja completa, para que o testemunho da igreja seja eficaz e para que a tua glória possa resplandecer na igreja e através da igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.